falar sobre o discurso religioso de Bolsonaro. Ele conseguiu muitos votos e esses votos foram decisivos nas eleições de 2018, justamente daquelas pessoas que, improváveis que votassem em Bolsonaro, ao meu modo de ver. E vou explicar por que aqui neste vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Só quero trazer um ponto de vista, como uma pessoa que sempre visitou igrejas. Fiquei assim, sem acreditar que os evangélicos apoiaram Bolsonaro. Parte dos evangélicos apoiaram e continuam apoiando até hoje, mesmo depois de tudo que ele já tem feito. É um discurso muito eficiente que Bolsonaro usa e que tem enganado a muitos, ao meu modo de ver. O pastor Nilson Gomes, ele traz uma pregação que fala sobre isso, que o bolsonarismo e o evangelho não combinam. Uma pregação impactante. Ele fala realmente o que eu penso sobre isso. Me inscrevi no canal dele após assistir essa pregação, muito impactante. Ele fala dentro da palavra de Deus porque que o bolsonarismo e o evangelho não combinam. Tem a Frente Evangélica unida contra Bolsonaro e em defesa da democracia. Eles trazem também uma parte dos evangélicos que não concordam e que se manifestam contra esse bolsonarismo. Então eu vou dizer aqui algumas coisas que eu considero. Por exemplo, ele faz apologia à tortura e o ídolo dele é um torturador. Que a tortura foi utilizada para matar Jesus. Então foi um instrumento que utilizaram, torturaram o nosso Jesus. Então uma pessoa que ama a tortura, que defende a tortura, defende o torturador, um torturador da época da ditadura militar, o Brilhante Ustra. Essa pessoa, o presidente, não poderia jamais ter o apoio dos evangélicos, porque o instrumento que foi utilizado para torturar Jesus, a tortura. Jesus foi torturado, foi chicoteado, foi agredido, foi crucificado. Então a tortura foi um instrumento utilizado para matar Jesus. Nós cristãos que cremos em Deus, cremos em Jesus na sua vinda e nas suas palavras, nós não poderíamos jamais votar em Bolsonaro ou apoiar as ideias de ódio, as ideias extremistas, as ideias de violência, armas, inclusive colocando crianças para fazer propaganda de armas. Isso é um absurdo, isso não condiz com os princípios cristãos. E isso me deixou assim, eu sempre faço vídeos falando sobre isso, mas é um assunto que as pessoas, parece que há um bloqueio, né, que a gente não pode mais falar. Falam em liberdade de expressão, defendem em tese, entre aspas, a liberdade de expressão, mas quando a liberdade de expressão é para fazer o que os bolsonaristas querem fazer, como fechar Congresso, fechar o STF, isso para eles é liberdade de expressão, e não é. Mas quando outras pessoas falam, então as pessoas são bombardeadas com ataques para que elas se silenciem. Que nós, como cristãos, não podemos ficar calados vendo a palavra de Deus ser utilizada com fins políticos, ideológicos, com o intuito de criar violência, de criar uma sociedade violenta no país, uma sociedade autoritária, com um governante autoritário que despreza os direitos humanos. E tem se mostrado assim com relação à pandemia, não cuidou da pandemia, fez uma atitude que será apurada, está sendo apurada na CPI, que foi denunciado, que utilizou uma estratégia de disseminação do vírus. A Conecta Direitos Humanos e a Faculdade de Saúde Pública da USP trazem uma pesquisa ampla que analisaram e constataram que houve uma disseminação
intencional do vírus, uma propagação do vírus feita pelo presidente. Então o discurso religioso, ele alcança muita gente porque as pessoas confiam no pastor, as pessoas confiam nas lideranças religiosas, e muitas lideranças religiosas estão incentivando, estão apoiando abertamente o presidente, lideranças que têm muitos seguidores, têm muita popularidade, e isso, ao meu modo de ver, também influenciou que fiéis votassem no presidente. Eu tenho feito vídeos falando, contradizendo esse apoio, porque eu acredito que nós não podemos apoiá-lo. Mas não é lícito o cristão apoiar uma pessoa que apoia a tortura, defende o ódio e a violência. Um cristão nunca, jamais pode se esquecer que Jesus Cristo foi torturado, que Jesus Cristo defendeu a paz, defendeu o amor ao próximo e defendeu que a palavra dele fosse propagada a toda criatura, para que se convertesse e que ouvisse e seguisse as suas palavras. Não apenas ouvir e dizer Senhor, Senhor, mas ouvir e haver um renascimento do Espírito, um novo Espírito, de acordo com as palavras de Jesus, que siga as suas palavras, os seus mandamentos. E a violência, Jesus em nenhum momento mandou a gente praticar a violência, pelo contrário, Jesus nunca mandou a gente ficar omisso, vendo nossos irmãos morrerem porque não tem atendimento médico. Jesus sempre trouxe a preocupação com as pessoas que estavam com fome. Então, nós temos hoje milhares de pessoas, milhões de pessoas passando fome, e o governo fica inerte, usando o discurso com fins eleitorais, discurso religioso com fins eleitorais, mas na prática ele defende a violência, defende o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, o que viola a Constituição, que ele foi eleito por essa Constituição, por essas normas, o que já denota uma incoerência, o que já denota que não respeita os princípios. Não respeita os princípios do homem, que é a Constituição, e também não irá respeitar os princípios de Deus. E tem colocado muitas pessoas, eu estou falando da minha experiência particular, eu tenho visto muitas pessoas que eu jamais imaginei que seriam enganadas, embora elas não achem isso, por esse discurso religioso. O discurso ele toca muito as pessoas. O discurso de que é favorável à família, mas deixa milhões de pessoas passando fome. Então é favorável à família, mas quer que uma criança coloque uma arma na mão e faça propaganda. Tira a máscara de uma criança numa aglomeração. Isso já fala que o discurso não é coerente com os princípios cristãos. Não pode usar a palavra de Deus para dizer que está apoiando e enganar pessoas. E na prática está fazendo coisas que não são coerentes com os princípios cristãos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.